E muito bem, meu amigo e minha amiga, seguidores do canal Professor Marcos Rosa, vamos dar continuidade ao nosso projeto A Questão a Estudar, estudando a partir aí de questões que já caíram na prova da OAB. E por quê nesse formato, professor? Porque a gente percebe ao longo da carreira de professor, de cursinho, para a OAB, que há uma certa recorrência do que se pergunta nas provas. E, portanto, nada melhor do que fazer as questões. Você é meu convidado para fazer comigo junto e discutir aqui. Portanto, siga-nos no Instagram, Professor Marcos Rosa, com o Marcos Rosa, e também no YouTube com o mesmo nome. Bom, vamos nessa. Essa questão caiu dia 11 de dezembro de 2022, nesse certame da OAB, e diz assim, em sede de reclamação trabalhista, na qual você defende os interesses da sociedade empresária, isso é muito importante. A partir desse momento, você se torna advogado da empresa. Você é o advogado da empresa. No mundo jurídico, há uma certa dialeticidade, e você precisa saber do lado que você está, porque tem tese do lado do autor e tem teses do lado do réu. E aqui você está do lado ao que tudo indica, da empresa. Vamos ver se ela é ré, né? Bom, sua cliente, que é a empresa, olha o português, olha a interpretação de texto, foi condenada em primeira instância, nossa, sua cliente, a empresa já foi condenada, nossa, condenada a quê? A indenizar o autor, a indenizar o trabalhador de ação por danos morais em decorrência de exploração de imagem, pois o uniforme estampava logomarcas de fornecedores da empregadora. Veja bem, vamos fazer um filminho na cabeça. Você tem que pensar assim, né? Faz esse filminho na cabeça. Ó, imagina que você trabalha, que sua empresa é uma empresa de tintas, que vende tintas para pintar casa, para reforma. Bom, na sua empresa você tem um uniforme. Vamos falar que sua empresa chama Tintas SA. Tá lá, Tintas SA. Só que no seu uniforme tem as marcas das tintas. Né? Os fornecedores pedem para você colocar no uniforme as marcas, a tinta a tinta B, a tinta C, e você coloca no uniforme. Além da sua marca Tintas SA, você põe dos fornecedores de tinta. Muito bem. O trabalhador usava essa camiseta, esse uniforme, e ao sair entrou na justiça e te cobrou, falou, não, você explorou minha imagem, não é? Porque eu era um verdadeiro outdoor ambulante. Eu entrava no ônibus, todo mundo me via com uniforme, eu saía da empresa, ir para a empresa, todo mundo me via com uniforme com as logomarcas das tintas. Muito bem. Isso era uma tese, pessoal, que existiu até a reforma trabalhista, até 11 de 11 de 2017, com a Lei 13.467. Até então existia essa tese, baseada até em legislação do futebol, depois você dá uma analisada lá na legislação civilista, no nosso escopo aqui, mas o advogado trabalhista pegava a legislação do futebol, que tinha a ver com essas logomarcas, e utilizava na trabalhista e havia condenações. Muito bem. Após a reforma trabalhista, nós tivemos o artigo 456-A inserido na CLT. E esse artigo é claro em dizer que agora pode. Agora o empregador vai poder colocar as logomarcas e não tem que indenizar funcionário. É assim, 456-A. Muito bem, então vamos ver o 456-A. Vamos parar de projetar aqui. Olha, o professor sempre aparece quando tem que projetar a outra material. Olha só, projetando o material para você, o artigo 456-A da CLT diz assim, ó, cabe ao empregador definir, quer dizer, do patrão, é seu cliente, aqui neste caso, que define o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral. Sendo lícita a inclusão no uniforme, a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, incluído pela reforma trabalhista. Então, qual é a sua tese? Sua tese é, opa,
o juiz de primeiro grau, data máxima vênia, está equivocado. Ele não poderia ter condenado a minha cliente. Por quê? Porque a ação, quer ver? A ação foi proposta em 2022. E se a ação foi proposta em 2022, já vigorava a reforma trabalhista. E, portanto, a reforma trabalhista me permite colocar as logomarcas na empresa, né? E não havia nem celeuma dela estar vigorando antes da reforma, porque o empregado foi admitido depois da reforma trabalhista, quer dizer, era reforma trabalhista pura a viger neste contrato de trabalho. Então, nós temos aqui, ó, que a tese jurídica sustentada é que, agora com base no 456A, o empregador, a sua cliente, poderia colocar as logomarcas e, portanto, merece reforma aí a sentença de primeiro grau. Bom, letra B. Qual a medida processual a ser adotada de modo a fazer com que o recurso pertinente seja conhecido? Espera lá, a gente só foi até aqui, né? Vamos ler o resto. Então, a ação ajuizada em 31/4/2022, sendo certo que o contrato de trabalho durou de 7/7/2018 a 20/12/2021. Você apresentou o recurso pertinente no 9º dia útil após a publicação da sentença. Peraí, saiu uma sentença. De sentenças definitivas e terminativas, eu entro com recurso ordinário. Né? O que é sentença definitiva? Quando há julgamento do mérito, que é o caso aqui, houve um julgamento do mérito. O que é sentença terminativa? Quando não há julgamento do mérito, o processo é extinto sem julgamento do mérito. É uma inépcia, né? Enfim, as preliminares de mérito. Bom, porém, este teve o seguimento negado sob a alegação de tempestividade. Olha, você entrou no 9º dia útil, o RO quantos dias? 8 dias úteis. Bom, o que aconteceu aqui? Entrou no 9º dia. Ocorre que o recurso era tempestivo. O texto está te dizendo que é tempestivo. Você não vai brigar com isso. Por quê? Pois o último dia do prazo foi feriado nacional, o que não foi observado pelo juiz de origem. Ou seja, é tempestivo. Embora tenha entrado no 9º dia, por que entrou no 9º dia hoje? Porque o 8º foi feriado. Vamos lembrar um pouquinho de prazo? Os prazos processuais são contados em dias úteis. Eu não conto o dia do início e conto o dia do final. Agora, se no final tiver um feriado, eu protraio o prazo para o próximo dia útil. Por isso que ele entrou no 9º dia útil. Tá? Então, por exemplo, o feriado foi na quarta-feira e o 8º dia era na quarta-feira, ele vai poder entrar na quinta, porque foi feriado nacional. Agora, atenção, feriados nacionais. Né? A lei elenca os feriados nacionais, né? Feriados locais, feriados religiosos, a menos que o TRT tenha um provimento nesse sentido, não se computa. São os feriados federais, nacionais, que vão impactar aí. Bom, então está tempestivo. Se está tempestivo, você entrou com seu RO lindo, com a tese da letra A, dizendo que agora o 456A permite o empregador a colocar a logomarca, e o juiz fala, mas eu não vou mandar para o TRT, não, porque o senhor está intempestivo. Ora, pessoal, vamos lembrar, juiz prolator da sentença, você não gostou da sentença, você entra com recurso ordinário. Você interpõe o recurso ordinário na vara do trabalho, do juízo prolator da sentença. O juízo prolator da sentença vai analisar os requisitos ou os pressupostos de admissibilidade. Quais são os pressupostos de admissibilidade? Atenção para o macete. Não tem CTPS, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social? Mas os pressupostos de admissibilidade são... a letra não vai ficar boa, não, mas eu vou colocar aqui para você. C, T, P, R. Uai, só lembrar de carteira, professor, porque carteira é CTPS. Os requisitos de admissibilidade é CTPR. O que é? C de cabimento, T de tempestividade, P de preparo e R de regularidade de representação. O juiz prolator da decisão vai analisar os requisitos de admissibilidade do seu recurso ordinário. Em ele acatando esses requisitos de admissibilidade, ele vai abrir vista para o outro lado, né? Ele vai mandar para o TRT. Pode ser até que ele, antes de analisar os requisitos de admissibilidade, ele abra vista para
a outra parte contra-razoar, a outra parte pode até falar disso, embora não seja necessário, porque a análise dos requisitos de admissibilidade é uma questão que independe da outra parte falar qualquer coisa, é uma questão de ordem pública, o juiz vai fazer isso aí sem ter qualquer preliminar da outra parte, ou algo que o valha, né? Então, ele vai analisar, e por isso que ele pode ser antes ou depois. Se ele analisar, e aqui no caso, ele não verificou a existência de tempestividade, ele não faz seu recurso subir, ele não manda o seu recurso para o TRT, né? Ele não conhece do seu recurso. Bom, quando isso acontece e você está correto, tem um recurso que você destranca recursos. O recurso carrinho é um recurso que você coloca, que é um recurso que põe o recurso que você quer destrancar na caçamba do carrinho e vai embora para o TRT, né? O agravo de instrumento é esse recurso. É um recurso que aqui na trabalhista não tem nada a ver com decisão interlocutória, como no civil, porque aqui na trabalhista não há recurso de decisão interlocutória. Existe um princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, não é agravo, não tem recurso para decisão interlocutória. Agora tem recurso para destrancar. Se o juiz errou aqui na questão da tempestividade, porque era feriado no último dia, opa, entra com agravo de instrumento, né? E o juiz vai ser obrigado pelo princípio, pelo agravo de instrumento, a mandar o seu recurso para o TRT. E aí você pergunta, como é que vai ser isso no TRT? O seu recurso vai chegar no TRT, então ele vai sair aqui da vara do trabalho. Obrigado, né, pelo seu agravo de instrumento, ele vai chegar aqui no TRT, e o TRT vai pegar o agravo de instrumento, vai analisar as suas questões. Você vai estar falando aí, no caso, que está tempestivo sim, porque foi o último dia, foi feriado, você vai provar que é feriado, tem lá a portaria do TRT dizendo que realmente não tinha expediente, e aí ele vai analisar primeiro o seu agravo, o TRT. Seu agravo deu certo, foi provido, aí eles vão ler o seu RO. Ou e se meu agravo não der certo, aí eles nem vão ler seu RO, mas sobra os dois juntos, tá? Prazo para o agravo de instrumento, 8 dias. Pessoal, onde está isso aqui no nosso material? Aí você fala assim, professor, antes de você mudar aí, eu poderia ter entrado com embargos declaratórios? Poderia. A OAB considerou também, neste caso, os embargos declaratórios, né? Os embargos declaratórios, eles é uma medida, né, em que você vai opor no juízo prolator da decisão, ele não vai para o tribunal, ele vai ficar aqui, no caso, se for da vara do trabalho, vai ficar no juízo prolator, e você vai ali falar sobre omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Você poderia ter oposto embargos declaratórios para dizer, olha, excelência, o senhor tem um equívoco aqui, né, com relação ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Poderia dar certo também. Embargos declaratórios, 5 dias. Vamos ver, então, o 897, que fala do agravo de instrumento, o 897 fala assim, ó, cabe agravo de instrumento no prazo de 8 dias, é a linha B. Agravo de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Quer dizer, denegou o seu recurso, você entra com agravo de instrumento, prazo de 8 dias. Também poderia ser embargos declaratórios? Poderia, com base no 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição, no julgado e manifesto, aqui, ó, e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, você vai alegar que há um equívoco na análise do CTPR, né? Cabimento, tempestividade, o T de tempestividade. Há um equívoco. Professor, o senhor disse que omissão e obscuridade também, né, são alvos aí do agravo de instrumento. Nós temos aqui na CLT omissão e contradição, mas não tem obscuridade, né, não tem erro material. Onde que está isso? Bom, nós vamos aplicar aqui, no caso, o CPC supletivamente. Vamos lembrar do artigo 15 do CPC? O artigo 15 do CPC nos diz que
A gente utilizará o CPC na área trabalhista, caso a CLT seja omissa, não é o caso, porque ela está falando de embargos, né? Ou incompleta, que ele chama de supletivo. Então, eu vou utilizar supletivamente aqui para fazer valer, além da omissão e contradição que estão presentes na CLT, o que está previsto no CPC, que é obscuridade e erro material. Então, é possível adentrarmos com os embargos nesse JAIAS. Embargos declaratórios que interrompem o prazo recursal, o que significa dizer que eles zeram o prazo recursal. Então, se o seu prazo está correndo, o seu prazo para entrar com o RO, são 8 dias, está correndo, 8 dias aqui. Aí, você opõe os embargos declaratórios aqui no 5º dia, certo? Você entra com os embargos declaratórios aqui no 5º dia, o que acontece? Está interrompido o prazo, né? Vai esperar o juiz julgar. Se houver um efeito modificativo, que está falando aqui, porque você fala, o que é efeito modificativo? Às vezes, né, os embargos declaratórios vão modificar de maneira muito contundente a decisão do juiz. Então, ele, antes de julgar, ele tem que abrir vista para a parte contrária, para que ela se manifeste, então, logo ela se manifeste, aí ele julga, para não fugir da ampla defesa contraditória, né? Então, você vai entrar com os embargos declaratórios, interrompe o prazo, zera. Estava contando, estava no 5º dia. Opa, não vai a hora que acabar a decisão contar só 3 para 8. Não, vai zerar. Então, vamos dizer que os embargos declaratórios demorem para ser julgados aí 1 ano. Aí o juiz julga. Quando julga, te intima. Desse dia, você vai contar 8 dias úteis para entrar com o seu recurso ordinário. Beleza? Esse é o projeto. A questão é estudar. A gente pega as questões, mas a gente destrincha as questões com você, né? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e a gente volta muito em breve com mais aulas de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, com base em questões. Siga-nos no Instagram e no YouTube. Professor Marcos Rosa, um abraço!